Olá, galera do canal Viver Orquídeas Ideias. Eu sou Lúcio Ximenes, estou de volta aí depois de 3 meses. Trouxe essa planta aqui para a gente voltar a fazer vídeos aí. Se você não é inscrito aí, já se inscreve. Se você puder, deixa o like já aí. Isso é muito importante aqui para o canal continuar crescendo. Principalmente depois desses momentos aí que acontecem na vida da gente, que eu já vou contar já, pessoal. Não fica preocupado que não é nada comigo, não. Depois esse like seu vai ajudar muito o canal a ele continuar crescendo e espalhando aí informações importantíssimas sobre o cultivo de orquídeas em casa, aqui no ambiente doméstico, com as dificuldades que tem, com a variação de luz, com a estiagem ou o excesso de chuvas. Qual as dicas mais importantes para você que quer cultivar em casa e não quer ter um aparato todo como um orquidário profissional, né? Que também não é o caso, não tem essa necessidade. Eu vou dar uma virada aqui para vocês verem, ó. Principal adaptação que eu faço aqui é com plantas assim, com folhagens, igual tem na floresta. Além de deixar meu ambiente aqui bonito para as plantas que ficam logo acima aí, ó, ele também melhora a umidade, facilitando o meu cultivo. Então, se você gosta dessas dicas, se inscreve aí, que aí toda semana você vai poder acompanhar os vídeos daqui para frente, se tudo der certo, né, pessoal? A gente nunca pode prever o que vai acontecer amanhã, mas a gente tem que sempre se prevenir. E isso as orquídeas ensinam, então a gente procura sempre trabalhar a prevenção. Bom, vamos lá. Vou contar o que aconteceu. Há 3 meses atrás, o meu celular já está um pouquinho velhinho, já tem uns 3 anos, e eu estava postando foto, ele já tinha embaçado a câmera traseira, essa câmera da frente aqui já não tá legal a imagem, não sei se vocês conseguem ver. Tem celular que filma melhor que o meu, né, pessoal? Então, olha aí. E aí, de uma hora para outra, ele acho que me deu o ultimato e ele desligou. Eu mandei para o conserto e, infelizmente, levaram 3 meses. E nesse tempo todo eu fiquei sem rede social, sem contato, sem publicação. Muita gente ficou preocupada, gente que me acompanhava mesmo todo dia. Para vocês eu peço desculpa que eu não pude nem avisar e também depois eu fiquei tão chateado que eu falei assim, bom, na hora certa eu volto, falo para todo mundo e tá tudo bem e a gente continua dali, né? Bola para frente. Mas graças a Deus, aí, independente de tudo que está acontecendo no nosso país, aí eu tô bem, minha família tá bem, a gente está se preservando, né? Eu tenho que trabalhar, mas eu me protejo. E também não fico de bobeira por aí. Muita gente já voltou, né? A se reunir, fazer aglomeração de pessoas. Eu acho que é importante isso, por isso que as pessoas voltaram a fazer, não é por querer desobedecer em nada, mas para mim eu ainda acho muito arriscado. Eu cheguei a frequentar um evento, mas de máscara e fiquei do lado de fora para evitar. Eu tenho uma mãe já que não é nova e eu também não tenho uma saúde perfeita, então eu prefiro me preservar e evitar até inclusive de passar por essa experiência aí. Eu já tive dengue, pessoal, e é muito difícil. A dengue acaba com a gente. E eu acho que essa doença também, ela também vai pelo mesmo caminho, tá? Vamos lá para o cultivo, pessoal. Essa lélia aqui é uma lélia que vive em altitudes aí acima de 1.300 metros, sobre fendas de rochas. Por isso aqui no cultivo tem que ser usado o que ela tem no habitat. Como é uma planta espécie, a gente tem que descobrir aonde ela vem e o que ela tem lá. Essa é a primeira chance para a gente poder adaptar ela no cultivo doméstico. Então eu uso aqui o pedrisco, não é o de rio, é um pedrisco aí que eles usam em jardinagem. Uso o carvão vegetal. Eu gosto de picar um pouquinho de casca de pinos, isso aí fica a critério. A pedra seria a base, né? Mas a gente imagina que na pedra, entre as fendas, é um local onde se deposita os detritos, né? E ali, inclusive, é gerado um humus de minhoca que a gente conhece, né? Eu, no começo, eu já cheguei a usar humus, só que é complicado, né, pessoal? Não é o ambiente natural, então uma hora ou outra, a época de chuva começou a dar problema, então eu voltei só para o pedrisco puro. Nem areia eu não gosto, eu só deixo o pedrisco puro, porque o meu vaso aqui ele é baixo, apesar de ser baixo, ele não é furado, é só furado embaixo. Tem gente que fura na lateral, também é uma opção, né? Mas é o que eu falo, precisa ter o equilíbrio, né? Você vai ter que equilibrar aí a umidade, mais ou menos semelhante ao que ela tem no habitat. A questão da temperatura eu acho que é o mais complicado.
Mas desde que tem uma queda noturna, aí uma variação noturna, elas vão bem. Aqui em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, é um lugar quente, eu posso dizer que é quente. Mais quente até que em muitos locais aí, para cultivar orquídeas em geral, né? Então aqui eu tenho muita dificuldade na questão da temperatura. Para isso, o que eu faço? Eu tenho aqui uma árvore que passa aqui pro terreno aqui, que eu cultivo embaixo. Tem uma outra parte que eu coloco sombrite. E na parte que estão as orquídeas, essas aqui, elas ficam a pleno sol, mas também pegam um pouco de sombra, porque essa árvore também faz uma beirinha, né? Elas vão bem assim a sol pleno, né? E no caso com regas constantes. Como ela é uma planta adaptada à fenda de rocha, ela também vai se adaptar a um excesso de umidade, que é natural em qualquer época do ano lá no habitat dela. Então, na nossa casa, se você manter uma rega constante, você vai poder ter mais sucesso. A planta vai ter como absorver água todo dia para aguentar a insolação, porque ela tem um sistema de vegetar parecido e próximo aos que os cactos usam, que é o CAN. Então, durante a noite ela faz a troca gasosa e durante o dia ela permanece fechada para não ter evaporação, só fazendo a captação da luz para fazer a fotossíntese. Então, ela tem um crescimento mais lento. Para a gente poder acelerar isso, é o que eu falo para vocês. Tenta deixar ela nos melhores dias aí que ela tem lá no habitat dela. A melhor época dela de crescimento é mais ou menos o que a gente tem que cultivar em casa. Sol, umidade constante, adubação constante. Ela deve ter um períodozinho de dormência agora após a floração, mas no caso dessa daqui, acho que o período de dormência dela é feito antes da floração, porque ela já está brotando. Não sei se vocês vão ver que o vídeo não está legal, ó, mas na base aqui dos brotos, do que está florindo aqui, ó, tem brotinho, tá? Eu tô com uma mão segurando o aparelho, eu não vou poder mostrar. Mas eu vou pôr uma seta aí para vocês verem. Tem um brotinho saindo, então ela já está, vamos dizer assim, virando aí para o ciclo novo aí, ao mesmo tempo que floresce. Então a dormência desse tipo de planta pode ser feita antes, tá? Em muitas orquídeas isso é observado, né? Elas vão fazer essa dormência ou antes ou depois da floração. É um período que pode variar desde poucos dias até 3 meses, aí no caso dos catacetum, que são plantas que derrubam as folhas e entram em dormência braba mesmo. Pessoal, aqui uma outra planta também, ó, um vaso plástico. Também não faço furos, mas eu também não uso nem areia nem nada muito que compacta. É só pedrisco e pedaço. Casca de pinos, pedaço de carvão vegetal, tá? Os matinhos, pessoal, eu deixo um período, depois eu arranco, porque, queira ou não queira, o matinho acaba roubando nutriente, acaba roubando também, podendo atrair praga, né? E aumenta a umidade. Olha aqui outra, pequenininha, já é mudinha de outra planta minha. Essa aqui é bem pequena, não lembro o nome dela. Ela dá uma flor bem, olha, imagina 10 vezes menor que essa aqui. Essa aqui é uma das maiores que eu tenho aqui na coleção, tá? Tirando essa aqui, eu tenho uma amarela inteira, que é a Itambana, que também é bem grande. Aqui tem uma outra, a Ciantera rupícola. Essa aqui eu nunca vi flor dela em casa, para vocês verem, né? Essa planta aqui eu tenho há muito tempo, eu nunca consegui fazer nenhum vaso. Ela brota, vai bem, aí perde um bulbo. Tô tentando acertar a questão da luz para ela ainda. Eu vou colocando ela um período no mais sol, depois eu boto mais sombra. Ela tem essa coloração arroxeada aqui devido à luz. Agora eu já estou diminuindo a luz para ela, para mim não perder, para mim conseguir fazer mais vasos, né? Inclusive tem queimadura de sol aqui, como vocês podem ver, ó. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a planta que é acostumada com o sol, ela corre um risco do excesso de luz, que seria fotoinibição. Acho que, se eu não me engano, é isso. Eu vou colocar algumas coisas aí embaixo sobre fotoinibição para vocês entenderem. O fator solar está muito alto, então a planta não está conseguindo vegetar. Ela começa a andar para trás. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os sinais realmente a gente vai ver por queimaduras, como naquela planta lá, e pela a coloração, né? No ano anterior, eu tive algumas aí com
com esse problema, não trouxe aqui porque elas estão feias, né? Estão bem roxas, mas estão vivas. E agora eu estou recuperando ela aos poucos. E essas aqui, ó, que eu acredito que seja a próxima a florir. Fora essa aqui que é a Lucasiana, eu tenho mais uma outra lá que é a Guilane Flâmia. No vídeo não é dela, então não vou mostrar ela. E ela tá só com uma flor esse ano, né? Ano passado ela soltou 2 cachos, esse ano ela soltou uma florzinha, abriu, a outra eu arranquei o botão, porque tava muito feio. A gente tem que sempre priorizar a planta em vez da flor, né? Se for preciso ter que tirar a flor, pessoal, para você não perder a planta, não tenha medo, tá? Flor a gente vê todo ano. A planta, às vezes, a gente não vai conseguir comprar outra. Essa aqui era um sonho de consumo meu. E ela levou aí uns 4 anos aqui em cultivo para poder florescer. Porque aqui, ó, a Mogi Guaçu é 600 metros do nível do mar. Essa planta aqui, ela tá lá na Serra da Caraça, em Minas, lá, a 1.300 até 2.000 metros de altitude. O clima é diferente, pessoal. Então tem planta que é mais difícil de cultivar. Tem rupícolas de altitudes mais baixas que podem ir bem, florescer mais vezes. Essa aqui, como é a primeira vez, eu estou admirado, mas eu acredito muito que é devido ao cultivo, tá? Por isso eu estou dando essa dica para vocês. E também há um outro segredo que eu vou falar agora, que é a adubação, pessoal. Isso aí as pessoas me perguntam, eu já divulgo há muitos anos. A adubação que eu faço não é química, é natural. Eu tenho o NPK químico que eu faço intercalado, porque ele é um concentrado de nutrientes que você não acha em outro adubo. Então o adubo químico ele é bom por isso, ele tem uma bomba, nitrogênio, fósforo e potássio. Não é uma coisa natural, então acho que o uso constante também pode estressar a planta. Mas intercalado com um adubo que é natural, faz com que ela consiga florescer mais do que ela floresce no habitat. E com uma beleza superior, tamanho de flor, haste floral, tudo mais, né? Então aqui em casa eu faço dessa forma, a base da minha alimentação orgânica, e aí eu uso o NPK para complementar e dar aquela floração espetacular também. Pessoal, o primeiro adubo aqui que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que é o pó de pirlim-pim-pim da Agroceânica. É um pozinho, ele é meio cinza aqui, como vocês podem ver. Pessoal, isso aqui é pedra moída, simples, bem simples. Aqui dentro, ó, pozinho, pedra moída. Qual que é a vantagem desse adubo? Ele é natural, de absorção imediata, né? Essa é a primeira. E a segunda, o inseto odeia a pedra. Ela não gosta nem do cheiro e nem fica em pedras, né? Então, esse pó de pirlim-pim-pim na adubação, ele faz uma camada de proteção nas folhas. Porque quando a gente mistura no borrifador e joga na planta, ele vai secar e vai ficar esbranquiçado, o inseto não sente o cheiro tão forte do vegetal, e quando ele chega aqui, que ele tentar furar a planta ou raspar, ele acaba perdendo a dentição, porque ele está roendo a rocha primeiro junto com o vegetal, então ele acaba morrendo. É um adubo fantástico, esse aí é o adubo que eu coloco no canto do vaso, e ele faz com que a planta busque esse adubo. E uma grande vantagem dele estar no vaso aqui, que ele também não vai atrair praga, como um bocache, por exemplo. Para quem conhece o bocache, sabe que tem que tomar muito cuidado e tem que ter muito cuidado com o inseto. Agora vamos olhar aqui, ó, de cima, as rosetas. Aqui, ó. Essa aqui é a Topsy Turvy, quem gosta de suculento, ó. Essa aqui é a Crispa, tá crescendo, e essa aqui é a Pulidones, que é a minha campeãzona aqui, ó. Tá com, aqui, ó, 2, 3, 4 hastes florais deu esse ano, tá? Eu cultivo em vaso baixo, pessoal, olha, como vocês podem ver, para não ter perigo aí, né, de apodrecimento. A gente tem que tomar muito cuidado com apodrecimento. Então, você pode até regar mais vezes, desde que você cultive assim num vaso baixo. E para você ter sucesso assim com elas, essa aqui tá mais feinha, mas também é porque a prúria dela, que é essa camada de pozinho assim, tá bem gasta aqui, ó. Mas ela tá super saudável. Para você ter sucesso aqui, você tem que ter um adubo similar ao que ela tem no habitat. E lá o mineral é mais rico, né, em minerais, é cálcio, fósforo, magnésio, tudo através vamos dizer assim, do pó que voa, né? Como é que fala assim?
A ventilação natural do ambiente acaba trazendo sedimentos que vão se desprendendo das rochas. Isso é rico em minerais, vão pegar grandes distâncias e acabam atingindo plantas de locais desérticos. Então, um adubo que é próprio para esse tipo de planta aqui. E aqui na capa do adubo, como a gente pode ver, tem uma roseta aqui, ó, indicando que é próprio para o cultivo de rosa de pedra. Mas tem também para orquídea, né? E tem também para folhagens e outras plantas lá. No site é www.agrocênica.com.br. Lá você vai conhecer a linha toda de adubos dele. O outro adubo que eu uso deles, que é fantástico, eu comecei a usar antes do pó de Plim-Pim-Pim, que é o Aminopeixe. Eu não trouxe ele aqui, mas lá no site você também vai conhecer esse Aminopeixe. Ele é um adubo aí completo de macro e micronutrientes. Ele é líquido, de absorção imediata, não atrai pragas nenhuma e estimula aí raiz e flor, tá? Então você consegue perceber de uma semana para outra, tá? Pela questão da assimilação que a planta tem, que é rápida, de uma semana para outra, aqui em 2 semanas, no máximo, você já começa a observar os sinais. São raízes novas, são brotos novos, planta que está dando para trás, você faz um molho lá com aminopeixe, deixa lá 1 hora, 2 horas, depois você replanta, você vai ver o que eu estou falando, tá? Então, se você já tem uma adubação aí, vamos dizer, química, tenta fazer como eu, inclui uma adubação orgânica também. Você só toma cuidado porque o adubo orgânico nunca vai misturar com o adubo químico. Inclusive, se você fizer isso, você pode prejudicar a planta seriamente, tá? Então, você faz intercalado. Você faz uma semana o químico, na outra semana você faz o orgânico. O pó de rocha não tem problema nenhum, você está aplicando toda semana, molhando as plantas para manter a proteção das folhas, tá? Aqui vocês estão vendo, as folhas estão bem... não estão aparecendo pó de rocha nelas, porque está chovendo bastante. Tem pouquinho de pó, não sei se é possível ver, mas uma grande maioria aí já saiu. Então a gente tem que estar sempre aplicando para repor aí a proteção aí contra inseto e tá disponibilizando aí para a planta uma gama enorme de nutrientes. Eu vou falar o que tem aqui no pó de rocha. Garantias aqui, ó. Potássio, cálcio, magnésio, fósforo, silício, boro e zinco. Sendo que o boro, pessoal, ele é um nutriente que ele se junta com o nitrogênio numa molécula para a planta poder crescer. Então, se tiver só o nitrogênio e não tiver o boro, você vai observar que não vai dar resultado, a planta não vai conseguir usar o nitrogênio, tá? Inclusive, muitos adubos químicos que não podem ter todos os nutrientes porque fica incompatível, eles têm o nitrogênio junto com o boro, que já é a questão da ligação química, né? Aqui no caso aqui, o boro fica disponível, então o nitrogênio está na água, o nitrogênio está no adubo, o nitrogênio está no ar, então a planta vai crescer mais mesmo com pó de rocha, tá? Esse é um dos segredos. Eu vou terminar o vídeo aqui, eu fiz um vídeo longo porque eu estava com muita saudade. Eu espero aí que a gente possa se manter junto cada vez mais aí, eu mostrando para vocês e para todo mundo que quer aprender o cultivo de orquídeas em casa, tá? Se você está assistindo um vídeo pela primeira vez, se inscreve aí no canal, a gente solta vídeo aí toda semana sobre cultivo de orquídeas em casa e adaptação de orquídeas em casa. Eu vou fazer